Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos. Amados. Hoje a gente vai estudar o Hebreus capítulo 8. Se quiser pegar sua Bíblia de papel para estar acompanhando, vou fazer uma pequena oração para a gente começar, tá bom? Pai conhecedor de coração, Paizinho, amado, você vem fazendo um presente aqui conosco. Você vem estar nos dando da vitória, você vem fazendo um caminho novo de Emaú para a gente passar. Você vem dando alegria nestes novos de renovo. Bom ânimo. Linho puro, fino e escarlate, e púrpura também. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, irmãos. Hebreus capítulo 8. O título da palavra é o sumo sacerdote de uma nova aliança. Do versículo 1 em diante. Até o versículo 13. O versículo 1 diz assim: o mais importante que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Está falando de Cristo, né? A continuação do capítulo 7, se você não viu, você vai lá ver, está gravado aí nas plataformas. Então, que Cristo, né, é esse sumo sacerdote, esse mediador entre Deus e os homens. Ele se assentou à destra de Deus Pai, né, que é Jesus. O nosso sumo sacerdote é este. Você não viu o capítulo 7? Lá está explicando melhor que Jesus é nosso sumo sacerdote, que ele veio também da linhagem Melquisedeque. Depois você vai lá ver, se você ainda não viu. Vou estar deixando ele no card aqui. Quando o vídeo acabar, é só você clicar. E serve no santuário, como que Jesus também serve, né, no santuário. O verdadeiro tabernáculo é erigido pelo Senhor. Como que serve no santuário, que é o verdadeiro tabernáculo é erigido pelo Senhor. Deus gere, né? Não por seres humanos. Não é gerido pelos seres humanos, mas por Deus, pelo Senhor. Aqui Cristo, ele trabalha lá, né? Apacenta lá. Como ele falou para Pedro, né? Apacenta as minhas ovelhas. Versículo 3. Nós vamos dando a sua sorte, vivendo a vida como Deus quer. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Então, aqui todo sacerdote é constituído, né? Para apresentar ofertas e sacrifícios pelo pecado do povo, né? De holocausto, ouro fino puro e escarlate. Você vai vencer. Vai romper barreiras, milagres e limites. Continuando aqui. Por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer. Tem falando que o sumo sacerdote também tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo. Ele também errava, ele também era pecador. Ele não era perfeito, né? Foi explicado isso no capítulo passado. Mas porém Jesus Cristo é o novo sumo sacerdote, tá? Ele veio da... Por isso que também que ele vem da linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque não fez sacrifícios rituais. Então vamos lá. Versículo 4. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote. Se Jesus estivesse na terra, como nós, carne como nós, ele não seria sacerdote. Visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Tipo assim, Jesus fosse um ser humano igual nós, não fosse Deus, ele não seria o nosso sacerdote. Já tinha o pessoal da lei que fazia isso, né? E Jesus era da tribo de Judá, não era da tribo de Levi. Vamos continuar. Vou explicar isso melhor no capítulo passado. Para você entender, tem que ver antes. Você que já viu, quiser ver novamente, então vamos lá. Eles servem um santuário que é copa e sombra daquele que está nos céus. Então que o pessoal da tribo de Levi, né, fez um santuário parecido com o que tem no céu, uma sombra. Parecido, não é igual. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Deus avisou para Moisés, vamos ver o que Deus falou. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Deus mandou, né, Moisés fazer o mesmo modelo que foi mostrado lá no monte para ele, né? Ele subiu no Monte Sinai, né? Ficou muito tempo lá, as pessoas acharam que nem ia voltar mais, né? Ele desceu com as tábuas da lei, né? Sabe, ainda não tinha lei. Ela estava pecando lá, idolatrando um bezerro de ouro, né? As pessoas. Mas ele quebrou as tábuas da lei e quebrou aquele bezerro de ouro também. Quando Moisés quebra as tábuas da lei, está simbolizando a quebra da antiga aliança, né? Jesus Cristo viria e faria uma nova aliança. Vamos tentar entender. Então vamos lá. Contudo, o ministério sacerdotal que Jesus recebeu é superior ao deles. Então, todo ritual que eles faziam, todo sacerdócio que eles faziam, Jesus está acima disso. Amém. Como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Como que a nova aliança, o Novo Testamento, é superior ao antigo. Amém. O Gênesis também faz parte da nova aliança, porque Gênesis é uma continuação da aliança
Novo Testamento é a continuação da aliança com Abraão, né? Novo Testamento. Vamos lá. Que se baseia em promessas superiores. Então, as promessas nossas também são superiores às pessoas da época da lei. Falam, quem está entendendo. Versículo 7. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, se ela fosse perfeita, quer dizer que não é, né? Deus não seja necessário procurar lugar para outra. Tipo assim, se o Antigo Testamento, a época da lei, fosse perfeita, né? Não precisaria de uma nova aliança, isso que Paulo está querendo dizer. Versículo 8. Deus, porém, achou o povo em falta e disse. No caso, as pessoas não estavam buscando a Deus 100%, né? Deus alegra só um. As pessoas não estavam buscando a Deus 100%, ninguém conseguiu cumprir a lei. A lei eram ordenanças e tinha que ser cumprido os 613 mandamentos. Não era só 10, 10 era o resumo, né? Mas a lei também aparece em Números, Levítico, Deuteronômio. Além de Êxodo também, né? Aparecem esses outros capítulos também. Tudo isso é a lei de Moisés. Como nenhum homem cumpriu, Cristo veio e cumpriu. O ser humano não estava buscando a Deus por isso. Estava tendo essa falta, né? Porque, por conta disso. Ninguém conseguiu cumprir a lei, né? Estava em débito com Deus, em dívida. Todo ser humano pecou. Continuando aqui então, irmão, versículo 9. Não será como uma aliança. Não, peraí. Versículo 7 ainda, né? O 8, na verdade. Então, chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Versículo 9. Não será como uma aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Isso que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu também me afastei deles, diz o Senhor dos exércitos. Deus revela para cumprir. Deus alegra sua alma, diz amém. Bom, irmãos, agora eu falei para vocês. Deus fez uma nova aliança. Deus já avisou, né, que faria uma nova aliança no Antigo Testamento. Mesmo assim, quando Cristo veio, teve uma certa rejeição. Como eu expliquei no capítulo passado, as pessoas estão acostumadas com o velho, né? Quando vê algo novo, elas assustam, né? Então, vamos continuar aqui. Deus já avisou que faria uma nova aliança. Por isso que não foi falta de aviso. Versículo 10. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Que é a nova aliança que Deus fazer depois daqueles dias. Quais dias são esses? Depois dos dias que Jesus Cristo veio e trouxe sua graça vindoura. Amém. Porém, as minhas leis na mente deles e as escrevereis no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Ele está falando que não vai ser preciso mais ensinar as pessoas a conhecer a Deus, que a gente vai conhecer porque a gente vai ter o Espírito Santo, ter comunhão, né, revelação da palavra. Não vai precisar de ninguém ficar ensinando como que Deus é, não necessariamente de explicar, né? Deus era assim, Deus daquilo outro. Mas ainda tem pregadores que ensinam, né? Mas Cristo está falando aqui que não precisaria mais. Porque Deus só ia ter comunhão, ia ter o próprio Espírito Santo dentro dele e ia saber como que era. Mas eu estou pensando o seguinte, a Bíblia está se contradizendo. Está falando que as leis vai ficar no coração. Aí Paulo fala que não precisa mais guardar a lei, está falando que as leis estão ficando no coração. Está querendo dizer as leis da nova aliança. Quem está entendendo, diz amém. Que amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Fala amém. O azeite, o óleo, se o cálice venha a ser derramado. Se eu parar para pensar, quando você obedece esse mandamento, você obedece os outros também, sim ou não? Igual, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Você não vai ter coragem de fazer conforme a coisa contra Deus. Alguns pecados de idolatria, outras coisas também. Você ama o próximo, não tem coragem de fazer maldade para ele, não tem coragem de trair, mentir, né? Então você acaba obedecendo os outros mandamentos também. A nova aliança, as obrigações são para esses dois apenas. Entendendo, diz amém. Versículo 12. Porque eu serei misericordioso com a injustiça deles, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Deus vai ser misericordioso com nossos pecados, nossas injustiças também. Tem vezes que a pessoa faz maldade e fica impune, talvez a pessoa até se arrependeu, a gente não sabe, né? A gente fica indignado, né? Deus perdoa o pecado de todos, não importa o que você fez no passado, não importa o que você cometeu. Você comete ainda também, Deus perdoa. Amém. Versículo 13. Ao chamar de nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira. O que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Paulo está falando que o Antigo Testamento se tornou antiquado, que precisava de um novo, né? Quer dizer que ele não se aplica mais a nós hoje. Né? A lei não se aplica mais para nós, fala amém.
Quer dizer que dá ponto de desaparecer, tipo assim, chegar um momento que não vai precisar mais nem do novo mais. Tá entendendo? Diz amém. Hoje o Velho Testamento hoje é um reflexo, um espelho para nós hoje. A gente compreender melhor o novo, né? Também no antigo também fala de algumas coisas que se complementam com o novo. Mas não é tudo antigo que se aplica mais a nós. Tá entendendo? Diz amém. Diz que Paulo falou que com o tempo não vai precisar mais do velho. Quando Cristo voltar, né? Porque o velho também fala da volta de Cristo também. Quando Cristo voltar, a gente não vai precisar mais do Antigo Testamento, só do Novo. Aí só que minha graça te basta, Senhor. Deus te abençoe.